Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Cara, eu tô dando risada aqui, porque é cada coisa que acontece no futebol, né? Hoje nós vamos conversar a respeito. Foi uma gafe ou foi um chapéu do Palmeiras hoje? Eu não tô falando do Caio Paulista, tá? Tem até relação, mas eu não tô falando diretamente do Caio Paulista. Também vamos falar sobre a seleção brasileira, sempre aqui, né? Pô, a seleção brasileira que agora vive um momento muito turbulento. Edinaldo Rodrigues voltou a assumir. E também vamos falar sobre a questão ali de empresário de Léo Ortiz. Várias e várias coisas que têm acontecido aí nessas últimas 24 horas do futebol, que agitou aí a internet, né? Fez com que alguns torcedores ficassem mais esperançosos, outros menos esperançosos, mas vamos tentar entender tudo que está acontecendo. Fernando Diniz caiu fora da seleção brasileira. E no fim, eu acho que isso é até meio que um brinde pro cara, viu? De verdade, de verdade. Porque assim, se você pegar o retrato do que é a gestão da seleção brasileira hoje, o cara sair da seleção, ser mandado embora da seleção, eu acho que é um grande bônus. Porque assim, ninguém quer ficar no meio daquela bagunça, irmão. Ancelotti deu linha, vazou, não quis nem saber. Mourinho também já falou que desconhece. Você viu, né? Foram falar com o Mourinho, se chegou a contato para ele da seleção, ele não tem nada da seleção, nada, nada, nada. Minha assessoria desconhece, não tem nada. Então, nenhum técnico quer ser associado à seleção brasileira. É triste ver o que a CBF tornou a seleção brasileira, que era símbolo de força, de um bom futebol, de talento, de competitividade. Seleção brasileira, cara, era ali, ó, sabe? Eu acho que o pessoal da década aí de 90, da geração anos 90, foram a última geração que de fato desfrutou de uma seleção brasileira que dava gosto de você assistir o jogo. Que poderia até perder, mas perdia ali, entendeu? Entregando tudo o que tinha. Você via o esforço e você via o reflexo da decepção quando os jogadores não conseguiam alcançar uma vitória. Hoje não. Hoje eles perdem, irmão. Eles estão fazendo dancinha no Instagram daqui a pouco. Eles estão saindo, trocando a camiseta, com o rival dando risada. Estão tirando selfie com todo mundo. Dali a pouco, logo após o jogo, já aparece lá a fotinha preta e branca, aquele mesmo, né, post de sempre, coisa assim, orientação de assessoria de marketing pessoal. Ó, coloca uma fotinha preto e branco, nós vamos redigir o texto aqui pra você e você posta lá apenas pra falar, só que logo após o jogo o cara tá dando risada, tá achando tudo bonito. Então assim, uma mentira na rede social. Uma mentira. Então, querendo ou não, você ter o nome hoje desvinculado de seleção brasileira, de CBF, é bom. Fernando Diniz agora vai focar o trabalho dele no Fluminense. Os torcedores do Fluminense gostaram muito dessa notícia e os torcedores do São Paulo agora começam a ficar preocupados. Porque sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? O Dorival, ele é aquele técnico das antigas. Ele conhece muita gente dentro da CBF, ele conhece como funciona. Então assim, é capaz dele aceitar. Até então, não existe sinalização de proposta oficial para o Dorival. E até então, os planejamentos do Dorival, segundo o André Hernan, é no São Paulo. Até agora, toda a timeline de contratações, de planejamento, de cronograma que o São Paulo organiza é contando com o Dorival. E aí eu falo pra vocês, se a CBF convidar o Dorival e o Dorival recusar, vai ficar feio, hein? Vai ficar feio pra CBF quando nem os técnicos brasileiros quiserem mais assumir essa bomba, segurar essa bronca. Vai ficar muito feio. Tem gente falando mais uma vez o nome do Abel. Esqueça, esqueça. O Abel não entra nessa armadilha, não. O Abel não entra nessa armadilha, não. Esse é o retrato, infelizmente, da nossa seleção, da CBF, enfim, tudo isso. E vamos lá. Continuando aqui as nossas pautas, é o seguinte, cara, o empresário do Léo Ortiz, eu falei ali na hora do almoço, né, que os caras estavam em rota de colisão com o Red Bull Bragantino por uma questão ali de negociação e tudo mais, de valores, que o desejo tanto do jogador e empresário, óbvio, né,
o desejo do empresário é ver o jogador no Flamengo, e o desejo do jogador, obviamente, é utilizar o Flamengo como uma grande vitrine, onde ele vai ter realmente uma torcida para mostrar o futebol dele, onde ele vai ter um clube para repercutir e repercutir nacionalmente e internacionalmente. Então ele tem muitas possibilidades de exposição. E frente a isso, o Red Bull tenta uma cartada de aumentar o salário e tornar o Léo Ortiz um dos zagueiros mais bem pagos do Brasil. Mas mesmo com essa sinalização de proposta de renovação e aumento salarial, o empresário e o Léo Ortiz querem a flexibilização com o Flamengo. Teve reunião do staff, ontem a reunião do staff, e os caras continuam batendo na tecla que eles querem a flexibilidade. E o Red Bull não quer entregar essa flexibilidade. Mas eu acho que essa já é uma sinalização muito importante. Cara, assim, uma vez o Abel, ele falou uma coisa que é muito verdade. Quando perguntaram pra ele assim, pô, por que o Palmeiras liberou o Danilo pra negociar lá com o Nottingham Forest? Aí ele pegou e falou assim, porque não faz mais sentido eu manter um jogador que aqui não quer ficar. Um jogador que aqui não vai estar concentrado. Entendeu? Um jogador que não vai estar com a cabeça aqui e vai estar com a cabeça ali, na proposta que ele recebeu e se ele tivesse aceitado. Então, eu acho que não faz sentido o Red Bull continuar tentando segurar o cara. E por falar em questão de proposta e tudo mais, cara, algumas pessoas estão falando que isso foi uma gafe. Algumas pessoas estão falando que não foi uma gafe. Que é um spoiler, que é ali como se fosse um... Como que o pessoal chama no videogame? Um easter egg, né? Um easter egg. Da próxima contratação do Palmeiras, porque dizem que o Palmeiras está muito próximo de uma boa contratação, que vai surpreender todo mundo. E isso seria um spoiler dessa contratação, uma mensagem subliminar criada propositalmente. Sinceramente, pela notícia que eu recebi agora, eu acho que é mais uma gafe. Olha só, o Palmeiras publicou um vídeo hoje no Twitter de apresentação do Caio Paulista. Até aí tudo bem, até aí estava no script. Só que em um dos momentos nesse vídeo, aparece um lance do Luiz Henrique pelo Fluminense. Sabe quem que é o Luiz Henrique? O atacante do Betis, que o Fluminense e o Flamengo têm interesse. Inclusive, o Betis faz jogo duro para liberar o cara, mas está disposto a vendê-lo. Está disposto a vendê-lo. E aí o Fluminense e o Flamengo, eles estão meio assim, pensando em colocar proposta. Só que o cara já tem uma história com o Fluminense. Então, o pessoal do Flamengo tá se segurando. E aí, nesse trecho desse vídeo, aparece justamente o lance do Luiz Henrique. E muitas pessoas pegaram e falaram assim, foi uma gafe, porque o Palmeiras foi lá e excluiu o vídeo. Só que o vídeo ficou um tempo no ar, um tempo suficiente para muitas pessoas verem, e era nítido, cara, que não era o Caio Paulista que estava naquela imagem. Porque assim, se você pegar os dois jogadores, eles não se parecem, entendeu? Era nítido que não era o Caio Paulista. E aí muitas pessoas estão levantando a hipótese de que o Palmeiras fez propositalmente e colocou isso como uma mensagem subliminar e depois apagou para realmente causar essa sensação, porque tem algum jogador chegando aí. Só que olha só a notícia que eu acabei de ler aqui, ó, do GE, tá? Notícia de agora há pouco, 50 minutos atrás. Para negociar o jogador em definitivo, o clube Real Betis da La Liga só irá avaliar propostas acima dos 18 milhões de euros. Foi uma gafe do Palmeiras. Palmeiras não vai colocar 18 milhões de euros no cara. E assim, mesmo que essa negociação tenha sido no sigilo, ficou estranho isso, né? Mas enfim, vocês entenderam. Cara, eu não acredito que essa matéria aqui saiu pelo GE. Foi pelo GE, entendeu? Foi uma matéria do GE que saiu agora de tarde. Então, eu não acredito que tenha. Se tivesse uma negociação com o Palmeiras, não sairia essa matéria. Vocês concordam comigo? Assim, seria maravilhosamente surpreendente se isso acontecesse. Mas, conhecendo do jeito que eu conheço, isso não vai acontecer não, mano.